Então, a primeira pergunta que eu vi passar é o que existe entre low carb e doenças autoimunes? O que existe entre low carb e doenças autoimunes? Ah, existe uma primeira questão que é a seguinte. Primeiro, as doenças autoimunes elas podem ser causadas por vários motivos. Várias coisas poderiam causar doenças autoimunes. Desde radiação até estresse crônico, inflamação crônica por conta de doenças inflamatórias outras. Bom, doenças autoimunes são doenças em que o sistema imunológico começa a produzir alguns erros aleatórios de modo a produzir anticorpos contra a própria pessoa. O sistema imunológico, ele é treinado, ele existe para nos proteger de agressores externos ou até mesmo agressores internos. O nosso sistema imunológico, ele existe e é treinado, inclusive, para nos defender de células tumorais, de câncer. Então, quando a nossa imunidade está funcionando bem, a gente tanto consegue se proteger de agressões externas, como fungos, vírus, bactérias, e agentes físicos, corpos estranhos, por exemplo, quanto de agressões internas, como câncer. O que existe entre low carb e doenças autoimunes? Bom, na verdade, a gente pode ter então essas doenças autoimunes por vários motivos, mas sem dúvida, o pai e a mãe das doenças autoimunes são as alterações intestinais, porque a grande maior parte das células imunológicas habita o trato gastrointestinal. Da boca ao ânus, a gente tem tecido linfóide, que é tecido produtor de células imunológicas, como por exemplo os linfócitos. A gente tem desde as tonsilas palatinas, as amígdalas, na mucosa do esôfago, do estômago, do intestino tem células especializadas, células de defesa. Tem o próprio apêndice, tem grupamentos linfóides no intestino delgado, chamado placas de Peyer. Isso não vem ao caso, mas o que importa a gente saber é que a maior parte do tecido imunológico está na volta do intestino. E aí é que existe a grande ligação entre low carb e as doenças autoimunes. Mas eu não diria que primariamente low carb e doenças autoimunes, eu diria comportamento alimentar e doenças autoimunes. Porque para que a gente tenha um ambiente imunológico saudável no intestino, o intestino tem que estar saudável. E ora, o que mais nos provê saúde do sistema gastrointestinal, se não uma rotina alimentar adequada? Claro que a rotina alimentar é o que mais impacta na saúde do nosso ambiente intestinal. Tanto das nossas células, da mucosa do intestino, quanto dos seres que habitam o nosso intestino, porque o nosso intestino é um ecossistema, é uma ecologia. No nosso intestino, da boca ao ânus, existe uma população gigantesca de micro-organismos, formando a nossa microbiota. E quando a gente tem um comportamento alimentar ruim, a gente tanto prejudica fisicamente o nosso intestino, quanto microbiologicamente estragando, gerando um desequilíbrio dessa população de micro-organismos que lá vivem. Então, qual a ligação entre low carb e doenças autoimunes? Na verdade, eu diria que primariamente uma pessoa que começa a se interessar pelo universo low carb da rotina alimentar, pelo menos deveria ser assim, prima pela qualidade da alimentação. E quando uma pessoa prima pela qualidade da alimentação, independente de ser low carb ou não, já favorece um ambiente intestinal mais saudável. Porque o que mais prejudica o ambiente intestinal e a microbiota? O ultraprocessamento da rotina alimentar, com a presença frequente de farinha, açúcar, óleo e álcool, seus derivados, mesmo ditos integrais, e toda a sorte de corantes, de conservantes, de moléculas estranhas ao organismo,
ditas xenobióticos, moléculas que o nosso corpo não consegue interpretar como podendo fazer parte do universo que é o nosso corpo. Então, quando uma pessoa, qual é a ligação? Então, uma das ligações entre low carb e doenças autoimunes é que quando a pessoa começa a se enveredar pelo universo low carb, começa a ser mais seletivo na rotina alimentar. E quando a gente é mais seletivo, a gente começa a se alimentar de quê? De comida natural, de processamento mínimo, de comida adequada, saudável para humanos. Isso favorece tanto o equilíbrio da microbiota quanto a saúde intestinal. Quando a gente tem um equilíbrio ecológico lá na microbiota intestinal e tem um trofismo, que é a saúde das células intestinais, a agressão que poderia ocorrer do meio externo, porque o que está dentro do intestino é meio externo. O que está dentro do intestino não está dentro de nós. As coisas só vão fazer parte do nosso metabolismo quando for digerido e absorvido, quando passar da parede do intestino para a corrente sanguínea. E é aqui que se dá o grande problema das doenças autoimunes, porque quando existe uma agressão à mucosa intestinal e um desequilíbrio da microbiota intestinal, existe uma síndrome de abertura, de perda da impermeabilidade intestinal, que é a síndrome do intestino permeável, Leaky Gut Syndrome. Então, mais do que a restrição ou a redução do total de carboidratos, low carb tem a ver com qualidade de alimento. Foi o tempo que low carb era só reduzir o total de carboidratos, como por exemplo, na década de 70, lá quando explodiu a questão da dieta Atkins, da redução de carboidratos, da presença de gordura, mas eventualmente sem se primar pela qualidade do alimento. Isso é um grande erro. Low carb por reduzir total de carboidratos, tem pouco valor na medicina. Porque a gente precisa casar interesses de reduzir o total de carboidratos, mas de melhorar a qualidade do alimento. E aí sim, a gente tem uma grande chance de recuperar tanto a microbiota intestinal quanto a saúde intestinal, aliviar o sistema imunológico que está na volta do intestino por não ter mais ataque, não ter mais inflamação crônica. E aí, nesse silêncio imunológico da ausência de agressão, reduzir a produção de autoanticorpos e começar então a ter um ambiente metabólico e imunológico mais competente. Então, não é utópico se pensar em colocar várias doenças autoimunes em remissão a partir de uma mudança do estilo de vida, que envolve exposição ambiental, pegar sol, que já envolve um incremento natural da vitamina D, um manejo adequado do estresse com o cultivo de um sono reparador e da prática de exercícios físicos. Ora, isso tudo começa a melhorar muito a rotina alimentar. Então a gente não pode pensar só em low carb e achar que, por exemplo, low carb seria capaz de resolver os problemas imunológicos pela restrição de carboidratos em si. Não, por isso não. Mas pela mudança filosófica do estilo de vida e pela melhoria da qualidade do alimento, com certeza. Uma outra coisa que me ocorre com relação a low carb e doenças autoimunes é que uma molécula é muito importante para devolver o trofismo da célula intestinal, do enterócito, que é o butirato. Butirato é uma gordura, é um ácido graxo de cadeia curta, de 4 carbonos, que serve de alimento para as células intestinais e até mesmo para a microbiota intestinal. A microbiota intestinal fermenta colágeno, fermenta fibras e libera butirato, e a própria microbiota e os enterócitos se alimentam desse butirato, melhorando então a saúde do intestino. E butirato é uma gordura, principalmente presente na manteiga comum, manteiga ghee, mas também nas gorduras naturais dos alimentos, principalmente dos lácteos integrais, mas também da gordura das carnes. Então, quem pratica low carb tende a consumir boas gorduras naturais, ofertando butirato para o intestino. E isso melhora muito a questão imunológica por envolver toda essa mudança na microbiota e no trofismo do enterócito, da célula intestinal. Então, o low carb ajuda muito a nos direcionar, pelo menos, à remissão
das doenças autoimunes, mas principalmente pela filosofia, pela questão de melhorar a qualidade do alimento. Olha o que rendeu, né? Certo? Já gostei. Já gostei. Vamos ver. A Maria Antonieta perguntou sobre resistência insulínica. Fale mais sobre resistência insulínica. E hoje em dia tem muita coisa para se falar sobre resistência insulínica. Uma primeira coisa para se falar sobre resistência insulínica é que existe mais de um mecanismo que nos conduz à resistência insulínica. Mas o que é a resistência insulínica? É a dificuldade de a insulina cumprir as suas funções no organismo. E são várias as funções da insulina no organismo. A insulina é um hormônio anabólico, o que significa dizer que ela é um hormônio de construção, de depósito, de síntese. E por ser um hormônio de anabolismo, de construção, ela tem por ação retirar substratos, coisas da corrente sanguínea e colocar para dentro das células. A gente conhece muito o poder da insulina no que diz respeito a corrigir a glicemia, a glicose dos diabéticos, porque a insulina utiliza mecanismos que tiram a glicose do sangue e coloca para dentro das células. Mas a insulina faz isso com outras coisas também, faz isso com aminoácidos, por exemplo. E a resistência insulínica é o estado patológico, na maioria das vezes, embora exista na natureza e na saúde metabólica resistência à insulina, mas não é o caso dessa tua pergunta. Na maioria dos casos, a resistência patológica à insulina é quando a insulina não consegue mais manejar adequadamente a glicose sanguínea, não consegue tirar ela de dentro da célula e começa a induzir o armazenamento de gordura e proibir a queima da gordura. Quanto mais insulina a gente precisa produzir ao longo do dia, da semana, do mês e do ano, quanto mais cronicamente a gente mantém a insulina elevada, cronicamente, não resultado de uma refeição, quanto mais ao longo do tempo a gente se mantém com insulina elevada, mais a gente se torna hábil, capaz de gerar, lembra, a insulina é um hormônio anabólico, de armazenamento. Quanto mais a gente mantém a insulina elevada ao longo do tempo, mais a gente induz rotas metabólicas de armazenamento e mais a gente proíbe o corpo de usar a gordura armazenada. Com isso, a gente vai ganhando peso, tanto no tecido gorduroso periférico, quanto nas vísceras. A gente vai ficando com fígado gorduroso, esteatose hepática, infiltração gordurosa nos músculos, infiltração gordurosa nos órgãos, como por exemplo nos rins e no pâncreas. E quanto mais a gente tem gordura armazenada, maior é a resistência à insulina. Então, um mecanismo de resistência à insulina é o ganho de peso. Conforme a gente ganha peso, aumenta a resistência à insulina. Então a gente tem que evitar ganhar peso para não desenvolver resistência à insulina. Só que, eventualmente, a resistência à insulina precede o ganho de peso. Eventualmente, a resistência à insulina se dá numa pessoa que não está com sobrepeso e ela é o fator causal. Eventualmente, a resistência à insulina causa o ganho de peso. Por que mecanismos? Também por vários mecanismos. Um dos mecanismos é a persistência da produção de altas concentrações de insulina por uma rotina alimentar ultraprocessada, alta em carboidratos, principalmente carboidratos acelulares, farinhas e açúcares. Em geral, quando a gente se alimenta com uma rotina alimentar alta em carboidratos, a gente acaba tendo uma sensação de fome fugaz, mais persistente, de saciedade fugaz. A gente acaba sentindo fome o tempo todo. O que acaba nos levando a uma rotina alimentar aumentada. Quem come muito carboidrato, come muito. Carboidrato é um nutriente de feedback positivo. Quanto mais a gente come carboidrato, mais fome tem. Não existe saciedade duradoura numa rotina alimentar alta em carboidrato. E aí existe uma mistura agressiva para o metabolismo. Uma rotina alimentar alta em carboidratos com frequência alimentar aumentada, mantendo então uma concentração muito alta por muito tempo da produção de insulina. E a célula exposta a uma concentração muito grande de insulina cronicamente, não de maneira aguda, mas cronicamente, reduz
a produção de receptores de insulina e reduz a produção de transportadores de glicose, que é uma dos grandes mecanismos da produção de resistência à insulina. Então, fruto de uma dieta ruim, alta em carboidratos acelulares com frequência alimentar aumentada. Mas também existe um potente mecanismo de indução de resistência à insulina causada por óleos vegetais extraídos de sementes, óleos de canola, de girassol, de arroz, de soja, que por alterações mitocondriais mais complexas acabam levando a uma toxicidade, a perda da função mitocondrial. A mitocôndria é a organela, é a usina nuclear das células que nos produz energia. E esse impacto negativo dos óleos vegetais extraídos de sementes nas nossas mitocôndrias, por outro mecanismo, desenvolve resistência à insulina mitocondrial e depois celular, e depois tecidual, e depois orgânica, e depois fisiológica. A gente acaba, então, desenvolvendo resistência à insulina por vários meios, sempre envolvendo inflamação crônica, porque as rotas metabólicas anabólicas proliferativas e essa questão dos óleos vegetais extraídos de sementes, que são altíssimos em gorduras trans, em ômega 6, desenvolvem um status de inflamação crônica. E as células inflamadas cronicamente também respondem mal à insulina. A nossa saída para não desenvolver resistência à insulina, primeiro, tentar se manter magro, obviamente. Então, a gente tem que tentar se manter magro, tendo uma rotina alimentar, onde a gente prioriza nutrientes em detrimento à energia. Significa que para a gente se manter magro, é inteligente que a gente priorize a saciedade vinda de proteínas, carnes e ovos, vegetais que ofertem pouca glicose, vegetais de baixo amido, como saladas verdes e hortaliças, a presença de boas gorduras, que não os óleos vegetais extraídos de semente, então as gorduras naturalmente presentes nas carnes, nas oleaginosas, nos lácteos integrais, mantendo uma frequência alimentar baixa. Com isso a gente cerca praticamente todas as causas de resistência à insulina, porque não tem gorduras ruins, não tem a presença de glicose acelular, não tem farinha e açúcar, a gente mantém uma frequência alimentar baixa, então não tem picos persistentes de insulina, e a gente se mantendo magro, numa rotina alimentar saudável, não alimenta a inflamação crônica. Além disso, também a prática regular de exercício físico, principalmente exercícios resistidos como musculação, mas também exercícios aeróbicos e exercícios intensos como os funcionais, também ajudam no controle do peso e previnem a resistência à insulina. Mas principalmente a gente tem que se dar conta que a resistência à insulina ela se dá por conta de um estilo de vida todo ruim. Estresse crônico pode predispor à resistência à insulina? Pode, por uma secreção inapropriada de cortisol, o hormônio do estresse, levando uma resistência insulínica que seria fisiológica, porque a gente tem cortisol aumentado de manhã, isso é normal. Isso faz com que a nossa insulina tenha uma certa resistência de manhã, isso também é normal. Mas quando a gente está estressado cronicamente e se mantém com cortisol elevado ao longo do tempo, essa resistência à insulina pode se manter de maneira patológica. Então, sempre que a gente buscar um estilo de vida legal, uma rotina alimentar saudável, menor ingestão de carboidratos, a preferência de carboidratos naturais e não processados, farináceos, açúcares, pão, bolacha, massa, doces, lanches, refrigerantes, a gente tem que evitar isso a todo custo. Isso não está nem associado com uma rotina de vida legal, um estilo de vida legal, e essas são as causas associadas à resistência à insulina, que sempre vem de um estilo de vida ruim. A gente não desenvolveria resistência à insulina com uma rotina de vida saudável. Jamais. Sempre são alterações comportamentais do estilo de vida, com uma pitada de predisposição genética. Vamos ver o que mais. Low carb e asma. Low carb e asma, a gente tem que pensar assim, ó, a asma, o que é a asma? A asma é uma doença do sistema respiratório caracterizada pela hiperresponsividade brônquica à exposição de agentes agressores, seja a mudança brusca de temperatura, seja a presença de pó, pólen ou micro-organismos. Os brônquios,
que são estruturas contráteis, que diminuem o calibre. Em quem tem asma, essa diminuição do calibre ela é exacerbada, chegando a quase fechar o brônquio. Essa é a asma, uma hiperresponsividade brônquica em resposta a um agressor, então seja mudança de temperatura ou agentes agressores externos. Só que a asma ela tem tanto uma característica imunológica por conta da presença importante de células imunológicas nos alvéolos, no pulmão, que produzem também anticorpos, que produzem também citocinas, marcadores, substâncias inflamatórias. E também, então tem uma questão imunológica importante envolvida e uma questão inflamatória, não imunológica, mas inflamatória importante. A pergunta é sobre low carb e asma. Quando a gente interpreta low carb como uma filosofia, um estilo de vida voltado para adequação, para uma filosofia de vida que busca qualidade de vida, saúde, baseada numa rotina alimentar mais saudável, a gente já começa a entender que tende a melhorar muito a resposta inflamatória aguda de qualquer inflamação, dermatite, rinite, sinusite, asma. Por quê? Porque a gente melhora o sistema imunológico, quando melhora lá o intestino, quando diminui o status inflamatório, mas também lembra que o status inflamatório é uma orquestra complexa que tem a ver com moléculas vindas dos ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6. Muito da hiperresponsividade brônquica é a produção exacerbada de leucotrienos. Leucotrienos, não precisa saber, obviamente, mas leucotrienos são mediadores inflamatórios, assim como as prostaglandinas, que são derivados do ômega 6. Ômega 3 e ômega 6 produzem prostaglandinas e leucotrienos. Ômega 3, prostaglandinas e leucotrienos anti-inflamatórios. Ômega 6, prostaglandinas e leucotrienos anti-inflamatórios. Outras moléculas também, como tromboxana, etc. Mas, quando a gente tem uma rotina alimentar que nos fornece uma abundância de ômega 6 vinda de margarina, de maionese, de frituras, da presença constante de óleo de soja, de óleo de canola, de óleo de girassol, de óleo de arroz, de óleo de milho, dos lanches, da gordura trans presente nas bolachinhas recheadas, nas pizzas, nos lanches, existe uma desproporção muito grande de ômega 3 para ômega 6, favorecendo uma resposta inflamatória exacerbada mesmo em quem não tem asma, e um status inflamatório por conta da agressão à microbiota, da agressão ao intestino, da interação do intestino e do metabolismo com aquelas moléculas estranhas ao organismo, os xenobióticos, como por exemplo o glúten. Então é muito comum quem tem asma ter uma reação cruzada com glúten, ter uma intolerância à lactose, ter outras alergias alimentares que têm problema de pele, como dermatites agudas, porque a asma é a materialização desse descompasso bioquímico e microbiológico, levando a uma exacerbação inflamatória de ômega 6 versus ômega 3, uma interface muito ruim imunológica no pneumócito com a produção de anticorpos, gerando um status inflamatório crônico que se exacerba na presença do frio, na presença do pólen e da poeira. É muito comum em consultório médico a gente ver o relato da mãe ou do próprio paciente dizer assim: poxa, eu tinha asma todo inverno, eu estava sempre resfriado, tinha rinite e dermatite. Quando eu melhorei minha rotina alimentar, passei a excluir farináceos, o glúten sai fora. Quando diminuí a ingestão de lácteos, porque é muito comum em quem tem asma, quem tem dermatite, quem tem rinocinusite de repetição, que seja uma reação não só à proteína do glúten, mas à proteína dos lácteos. Eventualmente, a caseína do leite, a lactoalbumina, tem uma reação inflamatória que não é imunológica, mas que deixa ali
a mucosa intestinal, a mucosa nasal, a mucosa do pulmão, sempre com status inflamatório crônico. E aí muda a temperatura, tem crise de asma. Muda a temperatura, tem rinite de novo. E quando diminui a ingestão de lácteos, por exemplo, para quem tem resposta ruim a lácteos, retira glúten, melhora o consumo de comida natural, processamento mínimo, com a presença de boas gorduras naturais, sem gorduras ruins, nossa, magicamente desincha a barriga, não tem mais rinite, as crises de asma dão um tempo ou diminuem muito de intensidade, com toda certeza. É muito ligada a rotina alimentar com o status inflamatório imunológico e a exacerbação das doenças inflamatórias. Vamos ver aqui mais. Muito bem. O que é melhor? Treinar para adquirir massa magra e, consequentemente, ir baixando peso? Ou baixar a balança primeiro, com perda de gordura e massa magra junto? Nossa, pergunta top demais da Zara. Top demais a pergunta. Marcelo, afinal, o que é melhor, hein? Perder peso e não buscar performance na academia tentando focar em hipertrofia e ganho de massa magra? Ou o melhor é focar na hipertrofia e tentar perder peso? Sem dúvidas, casar o emagrecimento e sempre focar na hipertrofia. Por quê? Lembra que no começo de quem está obeso, de quem está com sobrepeso, com resistência à insulina, síndrome metabólica, talvez não, com toda certeza, não tem massa muscular o suficiente para conseguir levantar muito peso, para conseguir ter performance. Não tem. Não tem capacidade aeróbica para conseguir chegar no limite do estímulo à hipertrofia. Não tem. Mas tem que se comportar como se tivesse. A resposta para essa pergunta é assim, foca no emagrecimento. Claro, foca no emagrecimento. Não vai estar te alimentando diferente para ter performance na academia. Esse é um grande erro. Vou comer mais carboidrato para render mais na academia, para favorecer a hipertrofia muscular? Não mesmo. Tá com sobrepeso ou obesidade? Foca na perda de peso. Vai fazer, por exemplo, low carb, vai fazer uma rotina alimentar com frequência alimentar mais baixa, um jejum intermitente para favorecer a perda de peso? Vai firme. E vai para a academia com o comportamento de quem vai hipertrofiar. Vai conseguir grande performance de hipertrofia agora? Não, mas te comporta como se fosse. Por quê? Por conta da adaptação que vai se dar. Chega no teu limite. E amanhã chega no teu limite. E amanhã chega no teu limite de novo. Como se estivesse se comportando para alta performance e busca de hipertrofia. Conforme vai se dando a adaptação, vai vindo mais força, vai vindo mais resistência, o volume de treino aumenta, consegue levantar mais peso, fazer mais repetições e vai sim vindo um estímulo para a hipertrofia. Então, foca na perda de peso, mas te comporta na academia como se estivesse buscando hipertrofia, mas não te desanima nos primeiros dias. Não, mas eu não estou ganhando músculo. Não, mas... Só um pouquinho, está gerando adaptação. A adaptação à musculação é mágica para a perda de peso. Quanto mais se trabalha em busca de massa magra, primeiro, se previne a perda de massa magra. É muito comum no emagrecimento, em quem tem doença metabólica, resistência à insulina, a perda de massa magra durante a perda de peso. Indivíduos saudáveis, com flexibilidade metabólica, ou seja, conseguem usar a gordura como forma de energia, conseguem usar a glicose que tem no fígado e no músculo como forma de energia, conseguem armazenar e queimar. Quem tem flexibilidade metabólica, está mais saudável metabolicamente, não perde massa magra, nem em low carb, nem em jejum, é óbvio que não. Mas quem tem doença metabólica, quem tem resistência à insulina, quem tem diabetes tipo 2, quem está começando a trabalhar no emagrecimento pode ter sim perda de massa magra. Mas o exercício resistido à musculação, que é o estímulo à hipertrofia, previne a perda de massa magra.
Então a resposta é sim, ó. Marcelo, eu quero emagrecer. Foco em ganho de massa magra? Claro que sim. Marcelo, eu quero correr. Foco em ganho de massa magra? Claro que sim. Marcelo, eu quero manter o peso. Foco em ganho de massa magra? Claro que sim. A gente sempre deve tentar ganhar massa magra. No jejum, vai e faz força para pelo menos não perder. Quando está alimentada e com pouco carboidrato, vai e faz força para tentar conseguir o que conseguir de massa magra. Tá magra, tá fazendo agora uma alimentação mais abundante com a presença de carboidrato, vai e tenta ganhar massa magra, tá? Sempre. Uma obrigação nossa é tentar ganhar massa magra. Marcelo, desisti, eu nem sei se eu quero emagrecer, então tenta ganhar massa magra. Tenta sempre ganhar massa magra. A massa magra, músculo trabalha junto com densidade óssea. Quando a gente faz força e está tracionando os ossos porque está fazendo exercício resistido, está levantando peso, quando a gente faz força e traciona o osso, essa tração, o exercício resistido, o exercício contra a resistência, aumenta o trofismo ósseo. Fixa cálcio no osso, aumenta a densidade do osso. E tudo o que a gente quer para ter autonomia, para ter performance, para viver uma vida legal hoje e para envelhecer bem é ter osso denso e massa muscular. Então, não existe um momento em que eu diria assim, ó, agora é adequado não tentar ganhar massa muscular. Não existe isso. Existiria uma situação onde eu diria assim, ó, olha, talvez não seja a coisa mais legal e adequada focar em buscar grande performance em musculação neste período. Que período seria esse? A prática do jejum prolongado. Já deve saber que o jejum, ele é terapêutico, ele é adequado indivíduo a indivíduo e existe uma estimativa de dose de jejum. Cada um precisa de uma dose de jejum. E quando se chega à conclusão que um indivíduo em questão vai usar de uma dose de jejum maior, ou, em outras palavras, vai investir na prática de jejuns prolongados, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, com todo um cuidado que deve ser dado ao jejum prolongado, bom, jejum prolongado não combina com musculação. Talvez com musculação leve para sinalizar a manutenção do músculo. Claro que a gente vai ver na infosfera, na internet, que é muito possível grande performance de musculação em jejum prolongado. Eu já fiz musculação de performance em jejum prolongado. Qual o interesse disso? Ciência. Só mostrar que dá para fazer. Só isso. Não é uma coisa que a gente deva cultivar. Ah, eu vou fazer jejum prolongado, jejum de dias e vou ir para a academia fazer alta performance. Isso não é adequado. Isso pode ser feito em nome da ciência, da experimentação pessoal, com acompanhamento seríssimo de profissionais. Pode, por quê? Porque tudo pode ser feito na vida, nós somos donos da nossa vida, a gente pode fazer o que quiser. Mas faz sentido? Não. Jejum prolongado e musculação de performance, só para a gente provar que dá para fazer, tá? Fora isso, musculação, exercício resistido, induzir, estimular a hipertrofia, a gente deve fazer isso em todas as fases da vida, todas as fases da vida, até mesmo na terceira, na quarta idade, na senescência, lá quando a gente está com 70, 80, 90, 100 anos, deve fazer musculação sim, e não deve ser musculação leve, de só fazer o movimento, não mesmo, musculação, exercício resistido contra a resistência, levantamento de peso, sim, com acompanhamento profissional adequado, incremento progressivo das cargas, do volume de treino, de maneira técnica, especializada, organizada, mas sim, em todas as fases da vida. E no emagrecimento eu diria, principalmente, quanto mais massa magra se ganha, mais fácil é de emagrecer. Quanto mais massa magra se ganha, mais fácil é emagrecer.
Como saber, após o início da low carb e emagrecimento, quando começar o treino de resistência? Tá? Treino resistido, musculação. Vou encarar como sendo esse assunto, né? Quando? Imediatamente. Como saber, após o início da low carb e emagrecimento, quando começar o treino de resistência? Imediatamente. Com o pensamento esse do período de adaptação, de não querer buscar performance e esperar ao longo do tempo da prática do exercício de resistência a adaptação e o aumento então da performance. Mas quando começar? Imediatamente. Eu sei o porquê dessa pergunta, porque quando a gente começa a emagrecer, fazer déficit calórico porque não está sentindo fome, está comendo menos, está praticando low carb, está fazendo jejum, pode ter aquela perda de performance chamada gripe low carb, que é uma perda de performance que acompanha a redução dos carboidratos, a prática do jejum, que pode ser acompanhada por cãibras, por dor de cabeça, por fraqueza, lassidão, sensação de desmaio, etc. Claro que não é hora, durante o sintoma da gripe low carb, se houver, de ir buscar lá um exercício resistido. Claro, a gente tem que estar se sentindo normal, se sentindo bem. O que a gente não pode ter medo é de ir e não render durante o começo do emagrecimento, da low carb, do jejum. A gente tem que ir e dar o melhor, mesmo que o melhor não seja nada. Mesmo que o melhor seja praticamente só levantar algum pezinho, ficar branco, ter que parar para descansar um pouquinho. Respira. Qual é o fator limitante que nos dá sintomas quando a gente começa a fazer exercício em low carb e jejum? É a hidratação. Então a gente está emagrecendo, está praticando low carb, está praticando jejum, vai pegar ali uma garrafinha de água com 500 ml, vai espremer um limão lá dentro e vai botar uma colherinha de café de sal. Qual sal, Marcelo? Qualquer sal. Sal comum, qualquer. Ah, mas eu quero fazer melhor. Sal marinho. Eu quero fazer melhor. Sal marinho integral. Sal marinho moído. Uma colher de café. Uma colherinha. Tem a colher de sobremesa, a colher de chá, a colher de café, a pequenininha. Uma colher de chá em meio litro de água. Depois mais meio litro, mais uma pitada de sal. A gente se mantendo hidratado, a gente sobrevive bem à gripe low carb e consegue, eventualmente, até acelerar a performance do exercício em low carb e jejum. Mas qual é a hora de começar? A hora que está se sentindo bem, a hora que sente que, pô, vou lá tentar fazer alguma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Lembra aquela brincadeira que eu falo? A gente vai buscar emagrecimento? Vai. Vai buscar melhoria metabólica? Vai. Qual é a melhor prática de exercício quando a gente vai começar? Qualquer uma. Lembra? Até o que não funciona, que eu brinco, até zumba. Qualquer coisa. Porque a gente, quando vai começar a vencer o sobrepeso e a obesidade, a gente tem que vencer o sedentarismo. A primeira função, o primeiro papel do exercício físico no emagrecimento não é nem a melhora metabólica e muito menos o déficit calórico. O primeiro papel do exercício físico é compor um estilo de vida onde se vença o sedentarismo. E aí qualquer coisa serve. Marcelo, eu vi que caminhar não adianta de nada. Pode caminhar que adianta. Marcelo, eu vi que zumba não adianta. Pode fazer zumba que adianta. Depois, quando a gente for mais adaptado e for começando a ganhar performance, o que a gente tem que buscar? Exercício resistido, musculação e exercícios funcionais, exercícios que mesclam alta intensidade e levantamento de peso. Tá? Imediatamente. Muito bem. Tirei meu apêndice secal, ou apêndice, tirei meu apêndice. O que fazer para isso não prejudicar minha microbiota? Excelente pergunta. Sem dúvida, a microbiota de uma pessoa que não tem amígdalas e que não tem apêndice secal é diferente de uma pessoa que tem. Porque esses são órgãos linfóides que trabalham a favor da manutenção de uma microbiota saudável. Então, sem dúvida, quem não tem mais as amígdalas, quem não tem mais as adenoides, quem não tem mais o apêndice, tem uma microbiota diferente. O quanto isso importa ao longo da vida? Quase nada.
se tu fizer bem feito o dever de casa. Qual é o dever de casa? Manter o ambiente intestinal saudável, ou seja, não agredi-lo com farinha, com açúcar, com óleo, com álcool, com corantes, com conservantes, com uma frequência alimentar aumentada, que também agride a microbiota, passar o dia inteiro comendo, isso agride a microbiota. Então, manter uma frequência alimentar mais baixa, não ficar o dia inteiro comendo, não agredir nem a microbiota e nem o intestino com alimentos ultraprocessados, pães, bolachas, massas, doces, bebidas adoçadas, álcool, cerveja, a pior delas, cerveja disparada, a pior delas, a mais inflamatória de todas, corantes, conservantes, sem o uso sem usar medicação sem prescrição médica. Isso é importante para manter uma microbiota saudável. Usar medicações, principalmente antibióticos, somente com indicação médica. Isso é fundamental para manter uma microbiota saudável. Então, uma rotina alimentar saudável e uma dica de ouro para manter uma microbiota saudável, que é o contato com probióticos ambientais. Pés descalços, pisar na grama, pisar na areia, frequentar a natureza, ir na praia, ir nos bosques, ter contato com animais de estimação, com animais de jardim, plantar, colher, brincar com animais. Sem dúvida, assim, se eu tivesse que dar 2 conselhos para ter uma microbiota legal, de modo a te manter com um sistema imunológico potente e saudável, seria uma rotina alimentar natural, de modo a não agredir o intestino nem a microbiota e nutrir adequadamente a microbiota, o intestino e nós mesmos com uma rotina alimentar saudável. E o convívio com probióticos ambientais, ter planta em casa, ter animais em casa, visitar a natureza, tocar no chão, tocar com as mãos no chão, plantar, colher e pisar no chão. Com isso, se tiver uma rotina alimentar legal, um estilo de vida legal, contato com a natureza, tu vai viver uma vida inteirinha e nem vai ser tão dramática assim as alterações que a ausência do apêndice, das adenoides e das tonsilas palatinas, as amígdalas, não vão fazer tanta falta assim se tu cumprir toda essa mudança do estilo de vida. Outra coisa que apareceu aqui é assim, ó. Consultei com o reumatologista e eu tenho diagnosticado artrite reumatoide, lúpus e síndrome de Sjögren. Artrite reumatoide, então, levando a rigidez e deformidades articulares. Síndrome de Sjögren, que leva a um ressecamento das mucosas e da produção de lágrimas. E lúpus, uma doença... O protótipo das doenças autoimunes com a produção de autoanticorpos contra o colágeno em vários lugares do corpo. Uma coisa que eu tenho para te dizer, que não é uma notícia nem boa nem ruim, é só uma constatação, as doenças autoimunes, elas sempre são síndromes autoimunes. Porque a doença autoimune, ela sempre é resultado de alguma mutação de células imunológicas que começam a produzir anticorpos de maneira aleatória. Não é que no lúpus uma célula imunológica começou a produzir um tipo específico de anticorpo. Ela pode produzir vários anticorpos de maneira aleatória que acabam pegando várias moléculas de colágeno de tecidos diferentes. E, em última instância, em última análise, síndrome de Sjögren, lúpus, retocolite ulcerativa, tireoidite de Hashimoto, são todas, alopecia areata, são todas faces diferentes do mesmo status imunológico deficiente, com a produção de anticorpos aleatórios, muitos deles atingindo tecidos da própria pessoa. Se são as glândulas anexas, síndrome de Sjögren, se é a tireoidite de Hashimoto, mas são nomes que a gente dá a anticorpos específicos, mas que foram formados de maneira aleatória. Quem tem uma doença autoimune pode ter várias. Quem começou assim, me surgiu síndrome de Sjögren. Pode ser que surja tireoidite Hashimoto. Eu tenho tireoidite Hashimoto. Pode ser que tenha alopecia areata.
Porque o fenômeno, o distúrbio imunológico que levou à produção de autoanticorpos, ele não para enquanto a agressão é contínua. Enquanto a pessoa é super estressada, enquanto se alimenta mal, enquanto troca o dia pela noite, enquanto é sedentária, enquanto tem inflamação crônica por conta disso tudo, ou por conta de uma alimentação ultraprocessada, alta em ômega 6, baixa em ômega 3, com a ausência de boas gorduras como o butirato, baixa em proteínas. Enquanto isso, que é a origem principal da doença autoimune, esse descalçar do sistema imunológico, é a gente tirar as bases de um sistema imunológico saudável. A gente dorme mal, a gente se estressa, se alimenta mal, presença de gorduras ruins, ausência de gorduras boas, sedentarismo, a ausência de um sono reparador, não dorme bem à noite, não consegue descansar de dia. Enquanto isso não acabar, as doenças autoimunes podem se multiplicar na mesma pessoa. Porque não é um anticorpo, são anticorpos aleatórios sendo cuspidos por células imunológicas o tempo inteiro, até que se freie o processo. Até que se silencie esse incêndio inflamatório do estímulo, do hiperestímulo imunológico, da agressão ao intestino, da agressão à pele, da agressão ao pulmão, por um estilo de vida ruim. Então, não me surpreende quando a gente diz assim, eu tenho artrite reumatoide, lúpus e síndrome de Sjögren. Esse é quase o dia a dia do reumatologista. As múltiplas doenças autoimunes, porque elas são faces diferentes do mesmo fenômeno. Precisa urgentemente ter um comportamento de mudança do estilo de vida de 180 graus, mudar completamente. Se voltar, quem tem doença autoimune, todo mundo tem que cuidar do estilo de vida. Todo mundo tem que se alimentar bem. Todo mundo tem que dormir bem. Todo mundo tem que manejar adequadamente o estresse. Todo mundo tem que praticar um exercício físico. Todo mundo tem que praticar gratidão, não ter rancores. Todo mundo tem que ter um estilo de vida legal. Mas quem tem doença autoimune precisa fazer isso ao quadrado. A raiz cúbica, tá? ao triplo disso. Por quê? Porque quem tem doença autoimune está no meio de um incêndio que precisa ser silenciado. E aí, eventualmente, só não comer bobagem não é o suficiente. Só tomar um suplemento antioxidante. Eu vou tomar astaxantina, coenzima Q10, vitamina C, vou suplementar magnésio. Não é o suficiente. Eu vou parar de beliscar, vou fazer 4 refeições por dia, vou comer bons carboidratos. Não é o suficiente. Quem tem doença autoimune tem que ir além. Tem que pegar toda a cartilha da saúde e fazer 110% o que precisa. Porque a gente não pode fazer só o que seria possível para manter a saúde. A gente está correndo atrás do prejuízo. Então precisa ir muito além. Suplementar adequadamente, sim, antioxidantes, minerais, ômega 3, sem dúvida. Suplementar adequadamente L-glutamina, N-acetilcisteína, sem dúvida. Suplementar adequadamente. Mas ter um estilo de vida impecável. Tá? É possível remissão? É possível? Certamente é possível. Fala sobre dieta carnívora. Pode ser estilo de vida ou estratégia? Dr. Marcelo Cardoso falando sobre dieta carnívora. Dieta carnívora é estratégia. Por quê? Porque nós não somos veganos biologicamente, nós podemos ser politicamente, religiosamente, podemos ser veganos? Podemos. Ser vegetarianos? Podemos. Ovo-lacto vegetarianos? Podemos. Ovo-piscilacto vegetarianos? Podemos, mas nós não somos, nós somos onívoros. Então nós podemos ser carnívoros? Não, nós não somos, nós somos onívoros. Nós não somos veganos, vegetarianos, ovo-lacto vegetarianos, ovo-piscilacto vegetarianos e nem carnívoros. Nós somos onívoros. Onívoros de viés carnívoro. A nossa base é proteica. Isso vem de um conhecimento chamado ecologia nutricional. A nossa necessidade proteica só é satisfatoriamente
suprida quando a gente é onívoro e tem um lastro alimentar baseado em proteínas de origem animal. Isso biologicamente é inquestionável. Biologicamente. Mas também consumimos raízes, tubérculos, frutas, vegetais de baixo amido, saladas verdes, hortaliças, oleaginosas, lácteos integrais, maravilha! Esse é um contexto alimentar humano saudável. Algumas pessoas vão se dar muito melhor com menos alimentos de origem animal e mais alimentos de origem vegetal. Tá tudo bem? Ah, Marcelo, eu me dou melhor consumindo ovos, lácteos integrais e peixes e frutos do mar. Maravilhoso, tá ótimo, maravilhoso. Marcelo, eu me dou muito bem consumindo carne de animais ruminantes, bovinos e ovinos e quase nunca algumas frutas. Tá muito bem, tá bem. Come frutas? Como frutas. Alguma salada? De maneira eventual? Tá bem também. Onívoros de viés carnívoro. Então, uma dieta carnívora, na concepção do lado de cá do muro, esse lugarzinho aqui onde a gente fala abertamente sobre a realidade humana no século XXI, tentando fazer da internet um lugar legal para a gente poder habitar, carnívora é uma rotina alimentar very low carb, que vai ser usada, por exemplo, para sair do platô, ou uma dieta de exclusão para descobrir que outros alimentos podem estar fazendo mal. Marcelo, eu como de tudo, mas eu tenho distensão abdominal, eu tenho refluxo, azia, queimação, gases. Vou fazer uma dieta de exclusão para recomeçar. E vou começar por carnívora e vir trazendo outros alimentos. Acho ótimo. Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. E depois ir trazendo. Eu testei crucíferas. Comi couve-flor, brócolis, não me deu bem. Eu estava muito bem em carnívora e tive distensão abdominal, mal-estar. Beleza, sai as crucíferas. Mas provei frutas da estação e acabei comendo banana e comendo melancia e não senti nada. Ora, mas então, se o peso está controlado, se não tem resistência à insulina, se está tudo bem, qual o motivo que não se comeria, por exemplo, banana? Está magro? Não tem diabetes? Não tem resistência à insulina? Vai fazer carnívora por quê? Por filosofia? Por quê? Então nós temos que também dizer que pode ser vegano, então. Não, nós somos onívoros, com adaptações individuais. Eu não me dou bem com ovo, mas me dou bem com frutos do mar. Maravilhoso. Eu não me dou bem com ruminantes, mas me dou bem com aves. Eu gosto de comer frango. Maravilhoso. Marcelo, eu vivo bem com frango, ovos e vegetais. Maravilhoso. Tá tudo bem. Nós somos onívoros de viés carnívoro. Marcelo, eu vou optar por A, B ou C. Faz dentro dos conceitos do que é adequado biologicamente. E aí acha o teu lugarzinho ali no meio. Nós não somos carnívoros. Nós não somos veganos. Nós somos onívoros. E nesse universo aqui, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Tá? Eu vou ir lá no finzão. Nossa. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui. Qual o melhor tipo de dieta para quem tem doença de Crohn e síndrome metabólica? Olha aqui, ó, legal. Qual a melhor dieta para quem tem doença de Crohn? Claro, a gente poderia se basear naquele protocolo Whole 30, Whole 30, um protocolo de processamento mínimo onde se exclui vários alimentos. Poderia, tá? WHOLE 30. Poderia. Vou te dizer, o que funciona bem é uma dieta onívora de viés carnívoro mais carnívora. A gente praticamente não reage imunologicamente à proteína animal. A gente pode reagir ao leite, pode reagir aos ovos, mas a gente praticamente não reage imunologicamente às carnes.
As carnes não têm moléculas agressivas que desencadeiam respostas autoimunes. Qual o problema? O problema é que quem tem doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, quem está com o intestino inflamado e aí já acaba acarretando a disbiose, aí já não tem bactérias que ajudariam na digestão, aí começa um ciclo vicioso, começa a ficar muito difícil fazer carnívora, porque o intestino está muito inflamado e aí não consegue digerir. Mas aí a gente faz uma carnívora, uma rotina alimentar onívora de viés carnívoro mais carnívora, suplementando enzimas digestivas, por exemplo, cloridrato de betaína, papaína, pepsina, pancreatina, tá? Enzimas digestivas, sais biliares, eventualmente suplementação de probióticos. Então, para quem tem doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, é no mínimo uma bela tentativa. Uma rotina alimentar onívora, mas de viés mais carnívoro e uma suplementação adequada e individualizada de L-glutamina, de probióticos, de enzimas digestivas. Claro, como toda doença autoimune, levar a vitamina D lá para cima, vitamina D em 70, em 80, em 90, com suplementação oleosa, certamente vai conseguir resultados legais. E como é uma rotina onívora de viés mais carnívoro, ela já é, por essência, low carb, que é tudo que a síndrome metabólica precisa. Uma rotina metabólica natural de processamento mínimo low carb. Prática de exercício físico, sono reparador, manejo adequado do estresse. Tá? Puran quebra o jejum? Então, em outras palavras, levotiroxina sódica, o remédio, a reposição hormonal do hipotireoidismo, quebra o jejum? Não, não. Nenhuma medicação quebra o jejum. Nenhuma medicação quebra o jejum. Algumas medicações são não podem ser tomadas no jejum, isso sim. Nenhuma medicação quebra o jejum, mas algumas medicações não podem ser tomadas em jejum. Como, por exemplo, hipoglicemiantes orais, remédios para o diabetes, de alguém que vai praticar jejum, jamais. Nem mesmo a metformina. Metformina se toma na fase alimentada. Metformina se toma com alimento. A levotiroxina sódica, o hormônio, a reposição hormonal da tireoide, se toma em jejum e ela não quebra o jejum. Então, nenhum remédio quebra o jejum, mas alguns não devem ser tomados em jejum. Ó, uma colega aqui comentando, ó, que tem psoríase e alopécia fibrosante, doenças autoimunes que afetam o colágeno. Vai atrapalhar meu emagrecimento comer menos calorias que a taxa metabólica basal? Se isso for voluntário, vai atrapalhar o emagrecimento, sim. Sempre que a gente emagrece, a gente come menos calorias que a taxa metabólica basal. Sempre. É que quando isso acontece de maneira natural e orquestrada hormonalmente, a taxa metabólica basal se mantém. A gente come menos porque não tem fome e o corpo busca na gordura o que falta para completar a taxa metabólica basal. Em outras palavras, se uma pessoa gasta 2.200 calorias para ficar viva e ela, porque não tem fome, ela está saudável, está bem alimentada, não tem fome e come no dia 1.000 calorias, e da onde é que saiu as outras 1.200 calorias? Se ela está saudável e o emagrecimento está sendo orquestrado hormonalmente, as outras 1.200 vão vir do armazenamento de gordura e glicogênio, o armazenamento de energia da pessoa. Agora, quando a pessoa está fraca, está passando fome, está fazendo exercício para emagrecer e, além de tudo, ainda come menos para tentar emagrecer, a taxa metabólica basal não vai se manter, ela vai baixar. Por inúmeros motivos orquestrados hormonalmente. Mas o corpo vai buscar uma
otimização energética que acaba levando ao platô, que é a termogênese adaptativa. O corpo, quando percebe que tu está tentando forçar o emagrecimento, fazendo mais exercício e comendo cada vez menos, se o equilíbrio hormonal não estiver adequado, dando vazão ao emagrecimento, a taxa metabólica basal vai baixar. Então, quando é que o médico e o nutricionista ficam felizes durante o emagrecimento? É quando a pessoa come em livre demanda. Significa que a gente diz assim, ó, coma 1, 2 ou 3 ou 4 vezes no dia. Evita cometer excessos, mas come conforme a fome. E chega na consulta do nutricionista e a pessoa comendo naturalmente, conforme a fome, matando a fome, está comendo pouco. E está perdendo lá meio quilo, 750 gramas, 1 quilo por semana. Está emagrecendo bem, não sente fome, mas está fazendo déficit calórico, nem se deu conta. Diz, não, eu achei que eu estava comendo demais. Eu comi 2 sobrecoxas, eu comi um queijo, eu comi couve-flor com ovo cozido, eu comi uma fruta de sobremesa, soma tudo e dá ali 1.400 calorias por dia em uma pessoa com taxa metabólica de 2.200. E a pessoa não estava calculando isso, foi natural. Quando é assim, a pessoa está emagrecendo de maneira definitiva. Quando é assim, insulina, leptina, cortisol, hormônios sexuais, hormônios tireoidianos, catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, estão buscando uma orquestra hormonal que gera emagrecimento. A pessoa não está comendo pouco para emagrecer. Ela está comendo pouco porque não tem fome. E não tem fome porque está emagrecendo. A pessoa que está emagrecendo está queimando a gordura armazenada. E quando ela está queimando a gordura armazenada, ela não tem fome porque está acessando essa gordura que não conseguia acessar antes. Essa é a mágica do emagrecimento definitivo. Conseguir convencer o corpo a emagrecer e não obrigar. Quando a gente come menos do que gasta, a gente obriga. Quando obriga, baixa a taxa metabólica basal. Quando a gente se comporta, tem uma alimentação adequada, quando tem contato com a natureza, uma rotina, um ciclo circadiano saudável, respeita a rotina de um sono reparador, pega a luz solar, maneja adequadamente o estresse, se alimenta adequadamente e a pessoa está com sobrepeso, essa pessoa passa a queimar a gordura que não conseguia queimar antes, de maneira saudável, de maneira automática, e portanto não tem fome, e portanto come menos, e portanto fez déficit calórico, mas porque estava emagrecendo e não para emagrecer. Ah, isso é apaixonante, isto é apaixonante, isto é apaixonante, apaixonante, meu Deus. Verduras, frutas, legumes, arroz e feijão. Os grãos, eles são uma adaptação na dieta humana onívora de viés carnívoro. Para a grande maioria das pessoas, não tem grandes problemas. E se a pessoa é uma adulta jovem, saudável, magra, ativa fisicamente, não tem doenças autoimunes, não tem doenças inflamatórias, não é diabética, provavelmente possa consumir grãos de maneira igual a raízes, tubérculos e frutas. Se for uma conjunção perfeita em que não tem sobrepeso, não tem diabetes, não tem resistência à insulina, não tem doenças inflamatórias, não tem doenças autoimunes, é ativa fisicamente, não existe problema em consumir grãos, arroz, feijão e leguminosas, feijão, lentilha, milho, amendoim. Agora, quando a pessoa tem sobrepeso, com síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e doenças inflamatórias, principalmente autoimunes, os grãos e as leguminosas não são uma boa ideia. Grãos e leguminosas tendem a aumentar o status inflamatório e a resposta inflamatória e tendem a prejudicar a resposta imunológica e a produção de autoanticorpos. Quem tem doenças autoimunes não deveria, no mundo ideal, consumir grãos e leguminosas. Grãos e leguminosas, então, são carboidratos de adaptação na dieta humana de humanos saudáveis, magros e ativos fisicamente, sem doenças inflamatórias, sobretudo autoimunes.
está precisando emagrecer, tem distensão abdominal, grãos não vão ajudar. Essa é a verdade. Ajudar não vão. Pode consumir? Talvez possa, talvez não. Isso é muito individual. Vai ajudar? Não, não vai ajudar. Grãos e leguminosas não vão ajudar. Então eles podem entrar na rotina alimentar de quem não precisa mais se preocupar com nada disso. Agora, tentar emagrecer com ultraprocessados. Eu vou tentar emagrecer com farinha, açúcar, com óleo, com álcool. Eu vou tentar emagrecer comendo de tudo um pouco com moderação. Eu vou tentar emagrecer mantendo cerveja, mantendo pão, mantendo frituras. Primeiro, não vai conseguir. Segundo, vai ser uma guerra injusta, porque não tem como manter um ambiente metabólico desinflamado com uma rotina alimentar ultraprocessada. Não tem como conseguir proteína o suficiente diluindo em farinha, açúcar, óleo e álcool. Não tem como ter uma microbiota. Então é uma guerra injusta tentar emagrecer com ultraprocessados. E aí a gente pega e bota aqui nesse contexto ainda grãos e leguminosas, a gente está se afastando de uma rotina alimentar mais potente para a saúde e para o emagrecimento, que seria mais low carb, com mais proteína. É difícil. Com grãos, leguminosas, fica mais para o lado dos ultraprocessados do que das raízes e tubérculos e frutas, que são super saudáveis, mas que também devem entrar com muito cuidado na rotina alimentar de quem tem diabetes, de quem está com obesidade, síndrome metabólica, até mesmo esses bons e saudáveis carboidratos que são as raízes, tubérculos e frutas. Até eles a gente tem que segurar num começo de comportamento alimentar onde precise talvez low carb. Até eles. A gente vai ter que começar mais low carb. Carnes, ovos, lácteos integrais, eventualmente miúdos, vísceras, saladas verdes, hortaliças, vegetais de baixo amido, oleaginosas, ficar por ali, com a presença de algum bom carboidrato de maneira assim, de conforto, de maneira eventual. Se a gente começa a abrir a guarda aqui para os grãos e leguminosas e abre exceções muito frequentes com ultraprocessados, a gente não vai ganhar essa guerra. Não vai. Então precisa ir mais consciente para isso. Uma perda de peso pode interferir nos resultados de exames, glicose e colesterol? Demais! A perda de peso por si só já pode alterar vários exames. Glicose, com certeza. Uma alteração da glicose típica do emagrecimento é o aumento da glicose de jejum. E isso faz com que muitas pessoas se preocupem, porque com o aumento da glicose de jejum, a pessoa diz, mas eu estou diminuindo o carboidrato, eu nem estou comendo muitas vezes, estou fazendo um jejum intermitente, a minha glicose de jejum era 88 e agora deu 102. O que eu estou fazendo de errado? Nada, nada. Quando a gente começa a fazer low carb, comer menos carboidrato, mais comida natural e menos carboidrato, frequência alimentar mais baixa, a gente devolve uma parte da fisiologia que estava esquecida, que é a resistência fisiológica à insulina. De manhã, para a gente despertar, o nosso corpo aumenta a produção de cortisol. Isso faz com que a insulina funcione diferente de manhã. Não é que ela funcione menos, nem errado, ela funciona diferente de manhã e de tarde. De manhã ela funciona diferente porque se cria uma resistência fisiológica à insulina. A insulina funciona diferente e a glicose de jejum tende a aumentar um pouquinho quando a insulina vem baixando lá, porque a gente está comendo menos carboidrato, está comendo menos vezes, a insulina está baixando e nos mostra a resistência à insulina fisiológica que estava abafada por uma insulina cronicamente muito alta. Então a glicose de jejum tende a aumentar um pouquinho, mas a hemoglobina glicada sobe um pouquinho e depois despenca, baixa. A glicose de jejum depois do almoço, a glicose pós-prandial, a glicose depois do almoço despenca. Era 140 depois do almoço, agora é 89. Mas muitas vezes o médico só viu a glicose de jejum, que era 89 e foi para 102, mas não viu que a insulina era 40 e foi para 12, e não viu que a glicose pós-almoço era 116 e foi para 89. Então, claro que sim, emagrecimento e low carb mudam exames. Por isso tem que ter um acompanhamento médico e nutricional adequado, atualizado, desprendido
de valores e certezas antigas. O colesterol pode aumentar no começo da low carb. E o que isso significa? Nada, isso não significa nada. Ele vai voltar ao normal no final do emagrecimento. Isso não caracteriza aumento de risco cardiovascular. A outra coisa é que aumentos desproporcionais de colesterol podem refletir erros evidentes na alimentação, como, por exemplo, o abuso de gordura, ou o abuso de lácteos, o abuso de óleo de coco. Mas aí foi abuso, que o médico olha o teu colesterol total, ele era 198, porque o LDL era 120. Agora o teu colesterol deu 340 e o teu LDL foi para 240. O que tu tá fazendo de errado? Ó, doutor, eu tô comendo gordura, o senhor disse que podia. E aí tu vai ver, tá consumindo manteiga de tablete, botando creme de leite, nata e bacon em tudo, comendo queijo em todas as refeições. Isso está inadequado. Então, a gente tem que olhar as alterações dos exames com leveza e experiência, sem julgamentos e sem dizer, olha aqui, viu, isso aqui está errado. Não. A gente tem que entender, existem alterações sim. A ureia pode aumentar no começo, uma ureia normal em torno de 30. Uma ureia, quando a gente começa a comer mais proteína, pode subir para 45, para 48, não é nada demais. Isso vai baixar depois com o emagrecimento. O ácido úrico pode aumentar em quem está fazendo rotinas alimentares very low carb, com pouquíssimo carboidrato, ou até entrando em cetose, o ácido úrico pode subir. Eventualmente não se precisa fazer nada, mas interpretando o total de exames, talvez a gente decida que não é o melhor momento para fazer uma dieta cetogênica, talvez tenha que ser low carb sem ser cetogênica, talvez mais mediterrânea, mais paleolítica, com a presença de bons carboidratos como raízes. Então as alterações dos exames que acontecem quando a gente começa a se cuidar melhor com o low carb, com o jejum intermitente, com o exercício físico, com o emagrecimento, elas demonstram a fase em que a gente se encontra e a necessidade ou não de ajustes individuais. Se tu tá emagrecendo, tudo tá melhorando na tua vida, tu tá seguindo preceitos lógicos de melhoria da qualidade de vida e tu vai num médico ou num nutricionista que questiona e fala mal da estratégia que tá te devolvendo a vida, te fazendo emagrecer, te sentir melhor, consulta outro profissional. Esse profissional ele tá mais interessado, ele estuda mais e sabe mais de doença e sabe menos de saúde. Isso é muito comum acontecer e nem é depreciativo, não é ruim, mas muitos profissionais se aprofundam muito no estudo da doença e do adoecimento e sabem pouco sobre saúde e da reconquista da saúde. E tem coisas dos exames que acontecem na reconquista da saúde que um médico que não está atento para isso pode confundir com o adoecimento. Então tem sim várias alterações. Esse nosso vídeo já se prolongou demais, foi lindíssimo, top, com participação de seguidores do Instagram, maravilhoso. Para mim foi uma honra, espero ter ajudado, para mim é um prazer estar aqui. Até a próxima, aproveitem e lembrem sempre, existe uma vida maravilhosa para ser vivida. Quando a gente olha para o céu, quando a gente vê a lua, as nuvens, uma paisagem bonita, quando a gente recebe o presente de alguém, nossa, isso é a vida mostrando que pode ser perfeita, maravilhosa. Não vivam uma vida mais ou menos. E vamos aqui, do lado de cá, ajustando todas as arestas para que nada nos passe e a gente tenha uma vida maravilhosa. Beijo, tudo de bom!